Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, hoje nós vamos estudar Bhagavad Gita. Primeiro eu vou falar o nome. O que significa Bhagavad Gita? Gita vem de uma palavra que é Gitam, tá? Gitam significa uma canção. E Bhagavan, vem de Bhagavan. Bhagavan é o nome do Criador, do Senhor do Universo. Bhagavan. Van significa aquele que possui, aquele que é o possuidor. Van. Possuidor do quê? Bhagas. Bhagavan, aquele que possui Bhagas. O que significa Bhagas? Bhagas, nesse caso, significa todas as qualidades em medidas ilimitadas, em medidas infinitas desse universo, que podem ser compiladas em 6 qualidades. Se a gente for olhar todas as qualidades desse universo, você pode compilar ela em 6 qualidades. E Bhagavan, aquele que é possuidor dessas qualidades, mas em medidas infinitas, ilimitadas, que na verdade não tem como medir, né? Mas essas qualidades em medida infinita. Quais são as qualidades? Conhecimento, jnanam, conhecimento absoluto, conhecimento infinito de todo esse universo infinito, aquele que é o possuidor de todo conhecimento. Jnanam, primeiro, jnanam, conhecimento. Segundo, abundância, riqueza, beleza, aquele que tem toda a riqueza desse universo. Tudo que existe nesse universo é ele. Então, Lakshmi é Bhagavan. Então, terceira qualidade, Viryam, aquele que tem toda a força de todos os seres, de todos os elementos, do vento, do fogo, da água, toda a força de todo o universo é Bhagavan. Então, conhecimento, riqueza, força, poder, todo o poder, Aishwaryam, todo o poder do universo é dele. Fama, nós somos famosos dentro de casa, todo mundo me conhece dentro de casa. Aí tem um ator que é famoso no país dele, aí tem um ator que é famoso no mundo inteiro. Então, toda a fama de todas as pessoas, de todas as coisas, toda a fama do universo, a glória, toda a glória, tudo que foi feito, tudo que foi conquistado, tudo que foi descoberto, é Bhagavan. Ele tem medidas infinitas. Então, riqueza, conhecimento, beleza, força, poder e glória, em medidas infinitas. É Bhagavan. Por quê? Porque é aquele que manifestou o universo, aquele que é o criador, entre aspas, aquele que é todo o universo, que existe nele, esse ser ilimitado, que tem todo o conhecimento, todo o poder, toda a riqueza e manifesta
esse universo que não existe separado dele. Bhagavan. Então, Bhagavad Gita significa a canção de Bhagavan, o ensinamento de Bhagavan. Ou também, outra visão é aquela escritura que fala, ensina sobre Bhagavan, tá? Então, Gita, ela significa uma canção, mas ela não é cantada, na verdade. É só porque é muito prazeroso, é como uma metáfora. É muito prazeroso escutar a Gita e é muito prazeroso estudar a Gita, assim como uma canção. E, mas na verdade ela não é cantada, ela é recitada, tá? Os versos eles são recitados. E a Gita ela é considerada Vedanta. Ela é uma das vertentes do Vedanta. O Vedanta, a fonte original são as Upanishads, né? Os Vedas, onde fica no final dos Vedas o Vedanta, que são as Upanishads, que fica na porção final dos Vedas. Então, o Vedanta, ele é a fonte original. Aí você também tem considerado o Vedanta, porque é o mesmo assunto, é a mesma visão, é o mesmo ensinamento. A Bhagavad Gita é a mesma visão das Upanishads, é o mesmo ensinamento das Upanishads. Então, a Gita, a Bhagavad Gita, também é considerada o Vedanta. Aliás, ela é considerada como se existem 4 Vedas, ela é considerada como se fosse o quinto Veda, tá? Então, é, assim como a Bhagavad Gita, nós temos uma outra vertente que é os Brahma Sutras, não Yoga Sutras, Brahma Sutras. Também são esses 3 Shastrams, né? Essas 3 escrituras que são a base do Vedanta. Essas 3 escrituras, Brahma Sutras, Bhagavad Gita e Upanishads, tá? Então a Gita, ela vem como uma joia dentro de um épico escrito por um sage, um sábio chamado Vyasa. E ele escreve esse épico que chama Mahabharatam. Esse aqui, ó. Mahabharatam, tá? E dentro desse épico vem essa joia no meio do épico. Por que uma joia? Porque é nessa escritura, Bhagavad Gita, onde contém o ensinamento que fala da natureza do ser humano e que destrói o samsara, destrói todo o sofrimento humano e traz tudo aquilo que você busca. Todas as suas buscas se resumem nessa única busca, que é conhecer a sua própria natureza como sendo plena e completa aqui e agora, ilimitada, onde nada está faltando, onde todo o universo existe em você. Um único ser, sem divisão, sem partes e indivisível. É a sua real natureza. Então, a Gita, esse Shastram, Shastram significa aquilo que é para você ter nas mãos. Tá? Shastram. Astram é aquilo que você joga para fora. Em sânscrito é muito legal. Astra, você vai para fora. Tanto é que tem aquelas, no Mahabharatam tem as armas que é para jogar né, em forma de chakrams, que você joga para poder cortar a cabeça. Astram. Mas Shastram é para estar na mão. É essa ferramenta que destrói, essa arma
né, essa ferramenta, essa escritura que é para ter na mão, para destruir o quê? A autoignorância. Shastram, tá? Então, esse Shastram, que é a escritura, é um outro nome para, né, para Bhagavad Gita, ela está no meio do Mahabharatam. Por quê? Porque ali é que Krishna começa a ensinar para Arjuna, que é o guerreiro que vai ter que lutar nessa guerra, nessa grande guerra. E ele está completamente desesperado. Mas nós vamos entrar mais, entendeu? Nós vamos voltar e entrar mais nesse assunto quando começar realmente o ensinamento dos versos da Gita. Porque agora eu vou dar o contexto, tá? O contexto da de onde surge essa escritura, que é um ensinamento. É um diálogo entre Krishna e Arjuna, onde Arjuna pede e pergunta para Krishna, né? Pede ajuda para Krishna, para poder lidar com todas as emoções negativas, as emoções de medo, de desespero, de angústia. Então ele pede para Krishna ensinar ele, e é aí que começa a Bhagavad Gita. Mas o contexto eu vou dar para vocês brevemente, tá? Do Mahabharata, da onde surge a Gita. Então, o Mahabharata é esse épico escrito por Vyasa. A gente não precisa entrar no detalhe se realmente aconteceu, se não aconteceu, porque isso não é o mais importante. O importante é que nesse épico contém absolutamente todas as emoções humanas, todas as dores, todos os medos, angústias e ganância, inveja, medo, competição, é, aspirações, todas as emoções humanas estão contidas ali. Ele é como o Mahabharata, como um espelho para o ser humano. Mostra a psicologia do ser humano. É muito interessante de ler e vendo e se reconhecendo nas histórias, porque elas são metáforas para as histórias das nossas vidas. E, inclusive, né, esse grande épico, que é essa guerra, mostra que é na nossa vida, nas nossas guerras diárias, né? As pessoas falam, a minha vida é uma luta pela sobrevivência, né? Então, nessa luta, né, durante essa luta, é onde você vai obter tudo aquilo que você precisa em termos de conhecimento, de maturidade, de desenvolvimento emocional e também acordar para perceber que para você se libertar dessa luta, você precisa de autoconhecimento. E aí que entra a Gita, no meio da guerra da sua vida, entre aspas, né? Então, o contexto do Mahabharata, ele começa numa disputa entre famílias. Na verdade, uma disputa entre uma única família que se divide. Então, existem nessa família, nesse reino, eram reis e príncipes. Nessa família, eles aparece um conflito entre eles. Existe uma parte da família que é chamada de Kauravas, e a outra parte da família é chamada de Pandavas, tá? E eles são primos. Os Kauravas e os Pandavas, esses príncipes, eles são primos, porque os pais são irmãos, tá? E um dos pais era o rei desse vasto reinado. E aí, os Kauravas, eles têm uma ganância, eles têm uma competição com os Pandavas. Eles não querem dividir o reinado com os Pandavas, porque os pais deles são os reis e um está
para morrer e eles vão herdar esse reino. E eles não querem dividir os Kauravas com os Pandavas. E aí os Kauravas têm um que é o chefe, né, que é o rei, aquele que vai se tornar o rei, o príncipe herdeiro, que ele chama Duryodhana. Duryodhana, que significa aquele que não consegue seguir o Dharma. Duryodhana. E ele faz um plano de que ele vai chamar um dos Pandavas, eram 5 Pandavas, 5 príncipes herdeiros. E esses Pandavas, tem um deles que tem um problema com o jogo. Ele tem um vício, ele é viciado em jogar. E ele sabe, o Duryodhana, ele sabe que esse tem um problema quando ele não sabe parar, quando ele deve parar. E aí ele chama ele para um jogo de dados. E nesse jogo, os dados estão alterados para favorecer o Duryodhana, aquele que não consegue seguir o Dharma. E aí começam a jogar. Ele vai apostando primeiro o seu gado, aí ele joga, ele perde. Aí ele perde os gados, ele vai começar a apostar o ouro. Aí ele aposta e ele perde. E ele vai jogando os dados e vai perdendo as suas posses. Vai perdendo, 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 perdendo dinheiro. Aí chega num ponto que está todo mundo falando para ele: para de jogar. Os irmãos não estavam ali presentes, mas os que conheciam falavam para ele parar, mas ele não conseguia parar, porque ele era viciado em jogo. E aí chega um ponto que ele perde as suas terras. Ele perde o seu reino. Ele aposta e perde o seu reino. E ele quer recuperar. E aí chega o Duryodhana e fala para ele: você não tem mais nada? Você tem. Você tem a sua esposa, Draupadi. Você pode apostar a sua esposa. Se você perder, ela vai se tornar a minha escrava. E ele joga. E ele perde. Nesse momento, vem os Pandavas e outros é, mais velhos, né, os anciãos, e conversa com Duryodhana, que não tem como, porque eles chamam a Draupadi, a esposa, e fala para ele que ele não pode fazer isso, que ela é esposa do príncipe. E ele fala, então tá. Então, o acordo que eles fazem, junto com os anciãos, é que todos os Pandavas, vão entrar em exílio por 13 anos, longe do reino. No 14º, quando eles fizeram 14 anos, eles vão voltar, vão ficar um ano incógnitos ali, vivendo ainda na cidade, no reino, e só depois eles vão ter direito às suas terras, que são direitos divinos, porque eles são os príncipes herdeiros. E os Pandavas concordam e vão para o exílio. E eles ficam, né? Eles têm que abdicar de todo luxo, têm que abdicar, né? Dos seus apegos e vão viver simplesmente na floresta. E onde eles vão obter muita maturidade, muito crescimento emocional e passam todos esses anos. Passados esses anos, eles voltam. E eles, ao voltarem, ficam um ano vivendo incógnitos na cidade e depois de um ano eles vão até o rei. Nessa hora ele já é o rei, Duryodhana, que o pai já tinha morrido. E eles falam: agora, perante o nosso acordo, você tem que devolver as nossas terras para termos os nossos reinos. Aqui temos direito, porque somos príncipes. E Duryodhana
não aceita, recusa. Quando ele recusa, eles tentam negociar e pedem, então, somente, já que você não pode nos dar um castelo, não pode nos dar o reinado, nos dê apenas um castelo para nós vivermos. E não, ele diz não. Se não um castelo, então uma casa para nós vivermos, não termos que voltar para a floresta. E Duryodhana, não. Então, começou-se até Krishna era um príncipe, que era primo também deles, tentou convencer Duryodhana a ceder. Ceder porque era o certo, é o Dharma, e se ele não cedesse, todas as pessoas que são têm reverência aos Pandavas do seu reino vão entrar em guerra, porque não está certo, está contra o Dharma. Duryodhana está contra o Dharma, que é o quê? O Dharma é os valores universais. Ele não consegue seguir os valores universais. E aí a guerra, então, é eminente, porque se não tem acordo, Duryodhana, além disso, era um ditador onde fazia com todas as atitudes negativas para com seus próprios súditos. Ele era uma pessoa que não tinha escrúpulos, né? Então precisava tirar esse ditador do poder. E Arjuna, que é um dos Pandavas, ele era um guerreiro extremamente assim poderoso, que tinha tido treinos com os melhores professores, né, os senhores de armas. Ele era um grande guerreiro, o Arjuna, que é um dos Pandavas. E Arjuna, então, fala para Duryodhana: então nós vamos entrar em guerra, porque eu vou ter que. Eu não quero. Eu tentei de tudo, mas eu vou ter que tirar você do poder, porque você é uma pessoa que não tem escrúpulos, não segue os valores universais. E o seu reino está sofrendo e as pessoas do meu reino estão sofrendo. Então, para acabar com o sofrimento de todos, nós vamos entrar em guerra. E na hora que foi declarada a guerra, eles foram buscar a ajuda de Krishna, que é um príncipe que tinha o seu próprio reinado, e eles vão até Krishna. Eles querem a ajuda de Krishna, os dois. Só que Arjuna chega primeiro lá e Krishna está deitado na sua espreguiçadeira e Arjuna chega e se posiciona aos pés de Krishna. Duryodhana chega logo depois e se posiciona em pé a cabeça, onde estava a cabeça de Krishna. E quando Krishna estava dormindo. E quando Krishna abre os olhos, ele está deitado, primeira coisa que ele vê é Arjuna, que está aos seus pés. E aí os dois explicam para ele que eles querem a ajuda de Krishna. E Krishna fala assim: eu tenho duas coisas para oferecer para vocês dois. Uma delas, todos os meus guerreiros, o meu exército, todo o meu exército é uma das coisas que eu ofereço. O meu exército. E a outra sou eu. Eu que não vou guerrear, só vou estar presente conduzindo a carruagem. Então, como eu abri os meus olhos e Krishna estava e Arjuna estava aos meus pés, eu pergunto para o Arjuna de primeiro. O Arjuna vai ser o primeiro a escolher ou o meu exército ou a minha presença.
Arjuna, com a sua maturidade, com a sua capacidade de reconhecer discernimento que Krishna não era apenas um primo, que Krishna tinha ali algo que ele reconhecia que era muito além do que simplesmente um ser humano comum. Não era só um primo, ele era um sábio, ele sabia que Krishna tinha algo de muito especial, que ele era divino. E ele, com todo o discernimento, com toda a reverência que ele tinha por Krishna, que era seu primo, mas ele reconhecia algo além ali. Ele fala para Krishna: eu quero você, porque com a sua presença eu vou ter o quê? Daivam, a bênção, a graça. A sua presença vai ser definitiva para o sucesso de qualquer empreitada. Esse é o fator decisivo, é a bênção, onde vou ter o sucesso ou o fracasso. E com a sua presença, eu vou ter o sucesso. Duryodhana, que não tem o discernimento, que não tem a capacidade de reconhecer, ele pensa com um sorrisinho no rosto: como é bobo esse Arjuna. Ele foi o primeiro a escolher e escolheu só Krishna, que é uma pessoa só, que não vai lutar, que não vai fazer nada. Graças a Deus, eu vou ficar com todo o exército desse reino. Ele é realmente um bobo, Duryodhana pensa, né? Com toda a sua ganância. Então eu escolho o seu exército e com muita felicidade. Eu quero o seu exército, Krishna. E aí ficou decidido que Krishna iria conduzir a carruagem de Arjuna e ele não iria lutar. E Duryodhana saiu feliz da vida com um exército seguindo ele, o exército de Krishna. E aí chega o dia da batalha. Em Kurukshetra, é um lugar que é perto de Delhi, inclusive, esse lugar. E aí é o dia da batalha, Arjuna está extremamente nervoso, ansioso, está coração apertado. Ele pede para que Krishna leve ele próximo ali, onde é o campo de batalha, que ele quer ver. Ele quer ver o exército e as pessoas que estão ali, que ele vai ter que lutar. E Krishna vai, ele aproxima com a carruagem e Arjuna visualiza ali aquele exército imenso, todos preparados para começar a batalha. E quando ele começa a olhar, ele começa a ver o senhor de armas, Drona, que foi o seu grande mestre desde pequenininho, desde que ele era criança. Ensinou ele arco e flecha, ensinou ele a jogar lanças. Ele que fez de Arjuna um grande guerreiro. Porque ele estava no reinado de Duryodhana. Aí ele olha para o outro lado, ele vê Bhishma, que é um primo, que ele cresceu junto, que ele brincou junto. Aí ele olha para o outro lado e ele vê Karna, outro primo, que ele também cresceu junto. E ele vê que ele vai ter que guerrear com essas pessoas, ele vai ter que matar essas pessoas que ele conhece desde criança. E que ele não queria essa batalha. Ele não queria ter que matar, ter que brigar. E aí ele começa a se lamentar para Krishna. E começa dizendo todas as emoções que ele tem, que ele está com medo, que ele está inseguro, que ele não tem certeza de que ele está fazendo se é certo mesmo ou se é errado. Ele começa a ter essa angústia se ele segue esse caminho ou se ele desiste de tudo. Ele diz uma hora: eu quero desistir de tudo, eu não quero matar essas pessoas que eu conheço desde que eu sou pequeno, que eu amo muitas delas.
Eu quero desistir, vou voltar para a floresta, eu vou ser um sannyasi, eu quero morar numa caverna, eu quero ficar, não quero mais fazer nada, não quero reino nenhum, quero desistir. Mas aí ele pensa, mas eu também tenho que proteger o Dharma. Isso eu não tenho como escapar, porque eu tenho que proteger o Dharma, fazer aquilo que tem que ser feito. Eu sou um guerreiro, eu fui treinado a minha vida inteira para fazer isso que tem que ser feito. Tirar um ditador sanguinário do comando desse grande reino. Eu preciso fazer isso, mas eu também não quero. Então, esse conflito de não saber o que fazer, esse medo de ter que fazer, essa insegurança e esse apego, vou perder essas pessoas que eu amo, eu vou perder, porque elas vão morrer. E eu não quero, porque a minha felicidade depende muito da minha relação com essas pessoas. Eu não quero perder, porque eu sou apegado nisso. E aí começa um grande sofrimento, um grande sofrimento. E ele lamentando. E Krishna, caladinho, não abre a sua boca. Por quê? Por que que Krishna não fala nada? Porque Arjuna está completamente tomado pelas suas emoções. A sua mente está agitada, seu coração está agitado. Ele está completamente tomado. A sua mente não está disponível para escutar nada. A sua mente não está presente. Como uma pessoa vai aprender assim, quando ela está tomada por emoções tão fortes? Impossível. Então, Krishna não fala nada. E Arjuna chega num ponto ele chega até a depressão ali, quer desistir. Mas aí bate uma luz, uma bênção, Daiva, a presença de Krishna, né? Vem uma luz, uma bênção, um discernimento, onde ele discerne o quê? Eu sou impotente para resolver esse problema sozinho. Essa é a primeira coisa do acordar. Eu não sou capaz de resolver esse problema sozinho. Eu sou impotente diante de todas essas emoções avassaladoras que estão me engolindo. Eu sou impotente, eu preciso de ajuda. É nesse momento, quando alguém pede ajuda, que ela pode receber ajuda. Somente aí Krishna se torna disponível, né, para poder falar algo para Arjuna. E nesse momento, nesse momento de lucidez, Arjuna se curva a Krishna, chama Sharanam Gati. Ele toma Sharanam, ele se entrega, porque ele viu que ele é impotente, foi a primeira lucidez dele. Ele viu que ele é impotente para resolver o problema sozinho. Que problema? Samsara, como todos nós, na nossa vida, na nossa luta do dia a dia. Ele descobriu o problema do samsara, Arjuna. O que é o samsara? Samsara é apego, dependência das coisas para ser feliz, né? Como Arjuna. Apego às pessoas que estavam ali, que ele vai ter que guerrear e ele vai perder, né? Apego, dependência, eu dependo daquilo para me sentir seguro, eu dependo daquelas pessoas para me sentir completa, eu dependo daquelas pessoas para me sentir amada, aceitada. Então, todo esse apego e dependência, samsara, que causam o quê? Sofrimento, né? Porque se eu estou apegado a alguma coisa, eu vou perder, porque essa é a lei do universo. A gente até esquece, né? A lei universal, tudo que nasce morre.
Tudo que surge vai embora. Tem um tempo determinado. E a gente não quer perder nunca. Não é que eu falo, ah, não, tudo bem, então eu vou ficar bem, eu vou perder só daqui 10 anos, tá ótimo. Quando chegar um ano antes de perder, vem o sofrimento. Sofrimento do apego, da perda, né? Apego e perda. Então o ser humano, como eu falo você, o ser humano, ele esquece dessa lei universal, de que que rege todas as coisas do universo. Tudo que surge vai embora, tudo que nasce morre. É temporário, mas eu não quero. Eu não quero saber, eu não quero pensar, eu não quero sentir, mas vai vir momentos e experiências que você vai dar de cara com isso. E é esse momento que Arjuna está, né? E que causa um grande sofrimento. É aí que ele descobre, né, que a gente vai trazer a atenção, que é o samsara. O samsara é isso: apego, dependência, perda, sofrimento. E no sofrimento, você perde a clareza para poder, inclusive, saber o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, qual é o caminho a tomar. Esse discernimento ele se perde no conflito, onde há um grande sofrimento, assim como Arjuna. Então, tudo isso representa nós, seres humanos, no nosso dia a dia, né? Onde a gente está experienciando o tempo inteiro, né? Essas escolhas que a gente tem que fazer. E perdendo a clareza, muitas vezes, criando apegos e dependências, e aí sofrendo no momento da perda, né? Ou no momento onde eu não conquisto aquilo que eu quero, né? Então, a dependência, né? Então, nesse momento é que Arjuna, reconhecendo a força do samsara, que é essa roda do samsara, apego, dependência, sofrimento, conflito e confusão mental, né? Essa confusão mental. Não consegue nem discernir pela lei do universo, a lei física, que tudo é impermanente. Como eu posso me apegar a uma coisa impermanente? Até essa confusão mental existe, né? Então, esse samsara é isso. E aí ele reconhece que ele não pode resolver o problema sozinho, ele não vai conseguir resolver o problema sozinho. E essa foi o acordar de Arjuna. E nesse momento, nessa lucidez, ele se entrega e pede ajuda a quem não precisa de ajuda. Porque se tem uma pessoa afogando e ela vê que ela precisa de ajuda, estou me afogando, e ela olha pelos lados e se vai segurar em alguém, e essa pessoa está se afogando, blu, 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 né? Os dois vão se afogar. Então, aonde você vai pedir a ajuda? Para quem está se afogando também? Não. Ajuda para quem não precisa de ajuda. Quem? Krishna. Krishna representa e é o Avatara. Avatara, Vyasa apresenta Krishna nessa escritura como um Avatara. Avatara é aquele que é a manifestação de Ishvara. Ishvara significa aquele que é aquele que governa o universo, aquele que manifesta, sustenta e para onde o universo se dissolve. Então, aquele que é o Senhor do universo, Ishvara, o Criador. É para esse que Krishna pede, que Arjuna pede ajuda, para aquele que não precisa de ajuda. E nesse momento apenas é que Krishna resolve ajudar Arjuna, porque antes ele não estava disponível, ele estava tomado pelas emoções. E aí, nesse momento,
em que ele se entrega aos pés de Krishna e pede ajuda, porque ele é impotente para resolver o problema do samsara, assim como todo ser humano. É impossível resolver o problema do samsara sozinho. É impossível. Você precisa de um professor que vai ter as palavras de Krishna, vai ter as palavras que vão trazer para você uma clareza de quem é você na realidade. Essas palavras que funcionam como um espelho sagrado e que te mostram, na verdade, que você não tem problema nenhum, que te mostram que os seus problemas eles são baseados nessa confusão mental, nessa nessa visão errônea de si e do mundo. E esse ensinamento que é dado por Krishna vai mostrar que Arjuna não precisa sofrer. Não há razão para sofrer. E aí que começa a Bhagavad Gita, dentro desse contexto. E o primeiro verso, ele está no capítulo 2 da Gita, são 18 capítulos, são 700 versos. Então, o primeiro verso que vem um ensinamento de Krishna para Arjuna, que diz para ele que não há nada para sofrer, e o porquê não há nada a sofrer, ele é o verso 11 já, no capítulo 2. Então, todo o primeiro capítulo da Gita é colocando o contexto onde Arjuna se encontra nessa batalha, nesse desespero, e o sofrimento de Arjuna. O primeiro capítulo inteirinho é colocando o sofrimento de Arjuna. Por quê? Porque quer representar todo ser humano nesse universo, nesse mundo que vivemos, né? O ser humano que está em constante sofrimento. Se não é agora, é amanhã, se não é amanhã, foi antes. E que são momentos, né? O samsara é isso, são momentos de pequena felicidade e aí dor, sofrimento, 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 sofrimento. E aí um pouquinho, aí tenta esquecer do sofrimento, mas é essa constante luta para se livrar do sofrimento. Tem até uma visão, o Swami Dayananda, ele coloca que o samsari é aquele que não tem autoconhecimento, que está dentro nessa vivência, né, de correr atrás das coisas, de perder, de dependência, de sofrimento e de confusão mental. Esse é o samsari. E ele diz assim a analogia, ele coloca uma analogia bem forte, o Swami Dayananda. Ele coloca assim, o samsari é aquele que está caindo no abismo, mas ele segurou numa raiz, e quando ele segura na raiz para não despencar, começa a vir formiga picando a mão dele, aí ele tenta se livrar da formiga, aí começa a vir as abelhas que estavam ali voando em volta e começa a picar as abelhas, e aí ele vê segurando nesse sofrimento, tentando segurar, tá quase caindo e desesperado, aí ele pega e vê que nas abelhas ali tem uma colmeia que está fazendo mel. E aí ele pega o samã, e aí ele segurando ali, aí ele vai chegando. Ai, o melzinho. E aí volta de novo. Essa é a visão do samsara. Aquele que está caindo no abismo em todo o sofrimento e buscando um pouquinho de mel. Um pouquinho de mel que está ali pingando. Essa é a visão do samsari. Em quantas vidas? Incontáveis vidas. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. A pulga na jacuzzi, né? Não tem por onde sair. Qual é a única saída? A única saída é saber que você é o Senhor do universo. Que você, a sua real natureza, não é esse corpo, não é a sua personalidade, não é a sua mente, que é um instrumento para você interagir com o mundo. Que a sua real natureza, quem você realmente é esse ser consciente que dá vida
e se expressa através do corpo e da mente, esse ser que brilha por trás da mente, que é pura consciência, e esse ser que é você, aqui e agora, esse ser consciente que você é, que é a única coisa que você possa dizer, que você não pode negar é que você é um ser consciente, né? Então, esse ser consciente acontece de ser ilimitado, porque consciência não tem forma. Consciência dá vida a essa forma, mas ela não é limitada por essa forma. Ela permeia essa forma, permeia essa mente, mas ela permeia todo o universo imediatamente sem movimento algum. Essa é a sua real natureza. E qual é a confusão do samsari? Eu me identifico com o corpo, me identifico com a personalidade, me identifico com a minha biografia, me identifico com as coisas que eu fiz, que eu não fiz, né, as minhas conquistas, me identifico com a minha mente, com os meus pensamentos, com as minhas emoções, eu me identifico, me identifico, me identifico, me identifico, tudo aquilo que não sou eu me identifico. Esse é o samsari. E não vê a sua real identidade. Qual é a sua real identidade? Eu sou um ser consciente, consciente, que é um ser consciência. Eu não tenho consciência, eu sou consciência. Essa é a real natureza do ser humano. Uma única consciência ilimitada, porque se tivesse duas consciências, uma limitaria a outra e não existiria o ilimitado, né? Então, uma única consciência ilimitada. Então, você já é plena e completa aqui e agora, mas pelo fato de se identificar com todos esses aspectos da sua expressão da consciência, você sofre, assim como Arjuna, né? Então, aí é que começa a Bhagavad Gita, no meio da guerra, do Mahabharata. E a Krishna começa a ensinar para Arjuna que ele já é pleno e completo e livre de todo o sofrimento. Aí a gente faz então esse verso na próxima aula, onde começa o ensino da Gita. Tá? Vou fazer então um mantra para encerrar nossa aula. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om Sadhguru Sharanam.